Vou ler a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 24. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 24. Eu vou esperar você chegar lá, porque eu quero que você pegue, marque esse texto, salve o seu celular, manda para o bloco de notas. E é isso. Lucas 9, 24 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Baixe as cabeças, vamos orar. Espírito Santo, nós te convidamos, Pai, a ser o mais importante deste lugar. Deus, tudo aquilo que for falado neste lugar, Pai, nessa noite, realize uma obra eterna dentro de nós, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da revelação viva do Senhor. Nós precisamos de algo que só o Teu Espírito Santo pode fazer, algo que não parte de mim, nem das minhas qualidades e virtudes, mas é uma obra que só pode ser feita através do Teu Espírito, Pai. Então nós clamamos ao Senhor nessa noite, que o Senhor venha, fale e faça, Pai, porque eu creio que hoje começa um novo tempo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, como eu sei, de que forma eu sei como alguém pensa? Como que eu identifico isso? Para eu saber como que uma pessoa pensa, a maneira como ela pensa, eu preciso conhecê-la. Eu preciso conviver com essa pessoa. E à medida do tempo, eu começo a entender essa pessoa. Eu começo a entender o que ela acha das coisas, qual é a opinião dela sobre determinados assuntos. Se ela vota em um político, se ela vota no outro. Se ela prefere determinado tipo de comida ou outro. Se ela é do clube do café ou do clube do chá. Todo esse tipo de coisa, nós conhecemos as pessoas e então nós começamos a entendê-la através do convívio. Então, as pessoas próximas a mim aqui, eu sei do que elas gostam, do que elas não gostam, quais tipos de filmes elas assistem ou não. Isso vem através de convívio, conversas, frases. Tudo isso nós começamos a identificar o que as pessoas gostam e não gostam. E além disso, nós identificamos princípios. Repita essa palavra comigo: princípios. Princípios. Todos nós temos princípios. E de família para família, os princípios eles se divergem. Existem pessoas na sua casa que o princípio daquela família é que todo mundo coma à mesa. Então no jantar de domingo, se alguém estiver fora da mesa, ninguém vai jantar, porque todos precisam chegar. Já existem famílias que não, que cada um come no seu horário, um pega a comida em um horário, no outro. E gente, não dá para falar que um princípio é o mais correto ou o outro é o errado. É claro que eu acho que o momento de comunhão da mesa é importante, é bom, mas eu não posso julgar o outro e falar que o outro está errado, porque é um princípio, é uma coisa que eles prezam, que eles têm ali como um costume familiar e que é deles, e que eles escolhem benefícios e malefícios disso, e assim como o que toma decisões diferentes. Isso é muito claro. Isso é muito claro na convivência, isso é muito claro no namoro. Sua mãe faz a comida de um jeito, a minha mãe faz de outro, você gosta disso, eu gosto daquilo. Isso é muito claro nos relacionamentos, que cada um de nós temos princípios. E a maior parte deles não são coisas relativas. E para muitos tem coisas importantes, tem pessoas que não mentem. Não importa o que você faça, ela não vai mentir para você. Se você estiver feia, desastrosa, chegar diante dessa pessoa e falar, eu estou bonita hoje, ela vai falar não. Porque ela não mente, porque ela não consegue conviver com a mentira, ela não vai contar algo para te agradar, ela fala a verdade. Existem pessoas que têm outros princípios que são positivos. Não é errado a pessoa falar a verdade, não. Porque às vezes ela precisa aprender o jeitinho de falar a verdade. Ó, amiga, não está tão bom, mas não é o seu melhor dia. Jeitinho. Tudo bem que já acabou com a pessoa, mas tudo bem. Mas é muito claro os princípios que nós temos. Os princípios. E aí, eu preciso falar uma coisa para você. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O pastor Marcos falou isso aqui ontem.
Por sermos criados à imagem e semelhança dele, nós temos princípios, porque Deus tem princípios. Deus pensa de determinada forma sobre determinados assuntos. Deus tem opinião. Deus tem uma maneira de pensar e de agir. Deus tem princípios. E de que forma Deus revelou os seus princípios? Através da... Meu Deus! Da nuvem? Da planta? Mas aonde? Da palavra. Isso aí. Desesperado agora. Meu Deus, onde o pessoal está tirando o princípio de Deus? Da palavra. A palavra nos revela os princípios de Deus. O que Deus pensa, está na Bíblia. Do que Deus gosta, está na Bíblia. Do que Deus não gosta, está na Bíblia. Então, quando nós começamos a estudar os princípios da Bíblia, Deus nos traz a sua opinião sobre diversos assuntos. E no assunto que nós acabamos de ler, que foi uma frase de Jesus, nós entendemos um princípio, que quem quiser salvar a sua vida, este a perderá. E quem perder a vida por minha causa, este a salvará. A Bíblia nos traz um princípio que para conquistar uma vida mais próxima de Jesus, para caminhar com Jesus, para ganhar uma vida eterna, uma vida diferente, para conquistar, eu preciso perder. Para ganhar a vida, eu preciso perder. Para ter sucesso, eu preciso perder. E hoje, na verdade, nós vamos falar sobre o segredo de uma nova vida. O segredo de uma nova vida é perder. Este é o segredo. Não existe outro segredo. E isso é claro na Bíblia. E quando nós entendemos um princípio da palavra, nós vemos que ele é coerente com a Bíblia em toda a palavra. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós enxergamos coerência. Nós enxergamos que todos apontam para o mesmo lado, que tudo aquilo converge para uma opinião de Deus. Então você pode gostar da opinião de Deus ou não, mas ela não muda, porque ele já apresentou na sua palavra o seu princípio. E a palavra de Deus nos mostra um exemplo de que Jesus apresentou perda a alguém. Uma pessoa desejou servir a Jesus, seguir a Jesus, e Jesus mostrou para aquela pessoa que para ela ganhar, ela precisava perder. Que para ela ter vida com ele, ela precisava perder. Que para ela segui-lo, ela precisava perder. E vamos ao texto em Lucas 18, que diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que esse carinha aqui gostaria de ter vida? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois disso, venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Nós estamos contando aqui de uma história de um homem que fazia as coisas da forma certa. Um homem que ia à igreja, um homem que participava da comunhão, um homem que visitava os acampamentos, um homem que obedecia a palavra de Deus. Um homem que talvez aos olhos das pessoas era irretocável. Porém, naquele dia ele encontrou o ser que revela todas as coisas. Aquele que não pode ser enganado, aquele que não dá para mascarar com a sua aparência. Diante de Jesus, todos nós estamos nus. Diante de Jesus, não tem como maquiar as suas motivações do porquê você faz as coisas. Certamente, este homem aqui obedecia a todos os princípios, porque ele queria mostrar que ele era um bom homem. Mostrar que ele fazia as coisas da forma certa. E então, quando Jesus está ali com ele, ele fala os princípios, ele fala: Jesus, eu obedeço os princípios.
Como eu disse, ele está diante daquele que revela todas as coisas, que revela suas motivações, que revela o que está dentro de você. Ele falou, não, peraí, falta uma coisa. Vende tudo que você tem. O que Jesus está fazendo com esse homem? Rafael, você está falando para mim que Jesus quer que todo mundo que esteja na igreja seja pobre, é isso. Se uma pessoa rica chegar na igreja, nós precisamos mandar com que ela venda tudo, dê aos pobres, porque todo mundo dentro da igreja tem que ser pobre. E nós já vimos várias culturas que entenderam esse texto dessa forma, que está errado. Não. Existiram vários homens nobres da Bíblia, obedientes à palavra de Deus, que foram riquíssimos. Deus não está aqui falando sobre dinheiro, Deus está aqui falando sobre o coração daquele homem. Deus está aqui revelando algo que existia no coração daquele homem, que era um Deus. Aquele homem adorava o dinheiro. Aquele homem tinha a sua segurança, a base da sua vida era o dinheiro. Então, quando Jesus tem um encontro com ele, Jesus revela para ele aonde está o seu coração, aonde está a raiz de tudo, aonde você está apegado. Não é obedecer a palavra de Deus, não é em ter uma vida eterna, não é em obedecer todos os princípios, tudo isso é secundário, porque aquilo que me dá segurança é o dinheiro. E aí, gente, tem um princípio, que aquele que quiser uma nova vida, precisa perder o seu Deus. Aquele que quiser conquistar uma nova vida em Deus, ele precisa perder. Para ganhar, você precisa perder. Para conquistar a vida, a nova vida, você precisa perder. Aquele homem, ele recebeu um convite de Jesus Cristo, você consegue imaginar isso? Jesus na terra, Jesus o homem mais importante que passou por essa humanidade, Jesus que era a própria graça e poder de Deus sendo manifesta no meio dos homens, Jesus fazendo com que cegos fossem curados, paralíticos andassem, Jesus manifestando toda a sua glória, virou para aquele homem e ele não trocou tudo isso pelo seu dinheiro, não trocou. Ele decidiu não perder. Ele decidiu não abrir mão. Imagine só o privilégio que seria caminhar com Jesus. Mas aquele homem decidiu falar, não, eu não quero perder. Eu decido não perder. Eu decido me apegar às coisas que me causam uma falsa sensação de segurança. Porque sabemos que o dinheiro é uma falsa sensação de segurança. Não é seguro. Amanhã pode acontecer qualquer coisa e levar todo o seu dinheiro. Isso é falso. Porém, a segurança daquele homem estava no dinheiro. Me segue, Jesus falou para ele. Você precisa perder, é necessário perder. Para seguir a Jesus, eu preciso falar algo para você nessa noite. É necessário perder. Necessário. E eu não estou aqui abrindo concessões. Não, Rafael, mas deixa eu contar a minha história. Desculpe, mas eu não quero saber a sua história. Eu quero entender qual é o princípio da Bíblia e o que ela fala sobre esse assunto. E a Bíblia é enfática. Deus, ele não abre concessões sobre esse assunto. Para ganhar, você precisa perder. Quem seria esse jovem se ele tivesse coragem de perder? Você já se fez essa pergunta quando leu esse texto? O que ele poderia ter feito na terra se ele tivesse coragem de perder? Aquele homem, ele estava diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele estava a um passo de viver uma vida sobrenatural. Olha isso, olha a seriedade da atitude desse homem. Ele estava a um passo de viver as maiores experiências na terra. Ele estava a um passo de ver homens caminhando sobre as águas. Ele estava a um passo de ver Jesus Cristo no monte, junto com Elias, junto com aqueles que foram. Ele estava a um passo de ver uma glória que jamais havia sido manifestada na terra. Mas ele decidiu não perder. Ele decidiu não perder. E como eu falei para vocês, este é um princípio da Bíblia. Existem homens que decidiram perder. Existem homens que não decidiram perder. E agora vamos contar a história de um homem que decidiu perder. Vamos lá, Gênesis 22:1, diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui, Deus. Continuou: eis-me aqui.
Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes, que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu um lugar de longe, e então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar em que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, o seu filho, deitou-o no altar, em cima da lenha, e estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Até 7 meses atrás eu não entendi esse texto, como eu entendo hoje. Você pegar o seu filho, e Abraão ainda é mais profundo, porque é o filho que havia sido prometido anos atrás. O filho que gerava expectativa no coração de Abraão. Abraão pega o seu filho, sobe no monte, coloca o seu filho numa lenha, pega uma faca e ergue para matar o seu filho. Eu não consigo imaginar essa situação. Ontem nós estávamos no hospital com a minha filha, na hora da festa aqui, nós tivemos que ir para lá para o hospital. E Deus estava falando comigo algumas dessas coisas. E o Espírito Santo começou a ministrar: você teria coragem? E eu falei: Deus, absolutamente não. Graças a Deus, hoje eu entendo os princípios da palavra, eu sei que Deus não se agrada de sacrifício de criança. Mas naquele tempo, Abraão não tinha a palavra de Deus. Abraão estava cegamente obedecendo a Deus. E Deus lhe colocou à prova: você está disponível a sacrificar o seu Deus, o seu ídolo? Gente, com certeza Isaque havia se tornado um ídolo de Abraão, com certeza. Você consegue imaginar um homem idoso que há anos esperou por um filho, que foi lá, teve um filho com a concubina, depois entendeu que aquele não era o filho da promessa, esperou anos, 10 anos, 15 anos, e finalmente a sua esposa fica grávida. Você pega esse menino, coloca em cima de uma lenha e estende a faca para matá-lo. Eu não consigo imaginar essa situação. Eu não consigo enxergar a coragem de Abraão para fazer isso. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. Nós tentamos de tudo para fazer o bem para aqueles que amamos, para aquele bebezinho que está ali inofensivo. A Celina passou a madrugada passada com o pulmão cheio, não conseguia respirar, e o nosso coração dói por vê-la nessa situação, a gente fica desesperado. Imagine só se Deus pede para enfiar uma faca naquela criança. É um preço muito alto. Só que, queridos, Abraão estava disposto a obedecer. Abraão estava disposto a perder. Abraão se colocou num lugar onde talvez muitos de nós não teriam coragem de sacrificar o seu próprio ídolo. E eu tenho certeza que a partir daquele dia, por mais que, graças a Deus, Deus foi lá e livrou Isaque e falou: Abraão, eu não quero que você faça isso. E Isaque saiu dali, Deus ofereceu um holocausto, colocou lá, trouxe um animal para que Abraão o matasse. Depois desse dia, com certeza, Isaque não foi mais um ídolo para Abraão, porque a partir daquele dia as coisas mudaram. As prioridades dentro de Isaque mudaram. A ordem das coisas dentro do seu coração com certeza mudaram. Um homem que viveu anos na espera, ele estava disposto a perder. Perder dinheiro,
perder um filho. Mas eu estou falando aqui de 2 exemplos, sobre dinheiro e sobre um ente querido. Mas quais têm sido os deuses que têm nos cercado? Quais têm sido os ídolos que estão perto de nós? E que nós cultivamos, e que nós criamos apego com ele. E que nós colocamos esse ídolo num lugar onde ele não deveria estar nas nossas vidas. E que nós nos colocamos numa posição onde eu não posso perder isso aqui. Eu não posso sacrificar isso aqui. Isso aqui é intocável. Isso aqui eu não permito que Deus toque. Eu não permito que as pessoas falem. Se alguém vem me falar algo sobre isso, eu fico bravo, eu fico irritado. Não, deixa para lá, isso não é da sua conta. A gente não fala sobre isso. E isso é um ídolo para você. Talvez o seu ídolo sejam coisas boas. Dinheiro, gente, é coisa boa. Filho, é coisa boa. Tudo isso eram coisas boas. Mas Jesus Cristo pediu, não por causa das coisas, mas por causa do coração das pessoas que estavam nas coisas. Qual é o seu Deus? Eu te faço essa pergunta nessa noite. É esse Deus que você quer, que Deus quer que você perca. Deus quer que você perca esse Deus. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe negociação. Jesus, ele não abre brecha na lei. Porque nós vivemos numa sociedade, nós vivemos no Brasil, nós temos uma cultura que estamos inseridos. Numa sociedade que dá jeito para tudo. Isso não é verdade? Se falam-se assim, não pode fazer tal coisa. Não pode? Não pode. Se você tomar tantos pontos na carta... Não tem o que fazer, você vai ter que fazer a aula de reciclagem, por exemplo. Gente, você precisa fazer aula de reciclagem? Sim ou não? Não. Se você souber dar um jeito, você não faz aula de reciclagem. Então nós estamos inseridos numa cultura onde sempre existe jeito. E outra coisa, nós estamos inseridos numa cultura onde todo mundo tem sido muito bem tratado. Onde os nossos pais cuidaram muito bem da gente. Onde nós fomos muito bem acariciados, onde você sempre teve um bracinho de uma mamãe e de um papai para correr. E talvez mamãe e papai passaram a mão na cabecinha do filho durante muitas vezes na vida. E eu não estou te julgando, eu fui muito mimado pelos meus pais. Não estou te julgando, eu estou falando sobre o contexto em que vivemos. E aí isso tem criado uma geração de pessoas que estão nas igrejas, que tem sido alimentada por pregadores que estão nas igrejas, aonde se prega um evangelho, aonde ganha e ganha, aonde você ganha Jesus, ganha dinheiro, ganha recursos, ganha as coisas que você quer fazer, ganha os sonhos que estão no seu coração, ganha tudo, você não precisa perder nada, porque Jesus ele é amor, Jesus ele te ama, então você só ganha, você só conquista, é vitória atrás de vitória, atrás de vitória, atrás de vitória, atrás de conquista, atrás de glória, atrás de aleluia, atrás de exalabanaia, e assim. Onde não existe perder, onde não existe sacrificar, onde não existe, ei, você aí quer me seguir? Pegue a sua cruz e siga-me. Não existe. Não existe. E essas palavras têm influenciado dezenas, centenas, milhares de pessoas que têm encontrado um Jesusinho cuti-cuti, fofinho, paz e amor, que faz tudo o que você quer, que quer fazer todos os seus sonhos. Gente, aonde está na Bíblia que Jesus está aqui para satisfazer os seus sonhos? A palavra de Deus nos diz que Ele está aqui para cumprir os propósitos e os sonhos dEle em você. É diferente. Não são os seus sonhos, são os dele. Não é a sua vontade egoísta, presunçosa. Não é as motivações egoístas e arrogantes que você tem dentro de você. Aquele orgulho, aquele ego. Ai, pisaram em mim. Ai, falaram mal de mim. Ai, e aí você acha que Jesus se encaixa e se enquadra dentro de tudo isso, porque Ele está aqui para te agradar. Não, gente, Jesus não está aqui para te agradar. A palavra de Deus é muito clara.
Aquele que tem os meus mandamentos e me obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Para você entender, entrar neste lugar onde você recebe o amor de Jesus, é porque você precisou entregar amor a ele. E hoje em dia o relacionamento que as pessoas têm tido com Deus é uma via de mão dupla, ou de mão única. Só Jesus entrega, só Jesus faz, só Jesus dá, só Jesus trabalha, só Jesus realiza. E gente, eu não estou falando aqui sobre meritocracia dentro da igreja, não estou falando sobre meritocracia do reino, eu estou falando aqui sobre entrega, que as pessoas não fazem mais, porque as pessoas não querem mais perder. Eu não quero perder. Deixa eu te perguntar uma coisa. Abraão precisou perder. Tantos homens na palavra de Deus que nós vemos, Paulo precisou perder. Aqueles homens que tiveram um encontro genuíno com Jesus, Pedro precisou perder. Tiago precisou perder. Aqueles homens que tiveram um encontro com Deus, não dava para ter Jesus e ter o farisaísmo que Paulo tinha durante toda a sua vida, onde ele tinha uma forma de pensar, uma forma de agir, porque ele aprendeu assim, ele foi ensinado assim, e eu não vou mudar por causa de Jesus. Não, Paulo precisou perder. E todos os homens que viveram uma revolução na Bíblia precisaram perder. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não negocia o seu princípio. Nenhum princípio da palavra de Deus é negociável. Ele não vai abrir concessões para você porque ele gosta de você, porque você é amigo de alguém, porque a sua mãe é crente, porque a sua mãe ora por você, porque você tem alguém conhecido no ministério, porque você é líder, porque você é alguma coisa. Não tem exceções. Para ganhar você precisa perder. No princípio da Bíblia, existem coisas que não coexistem. O seu ídolo e Jesus Cristo não coexiste. O seu Deus e Jesus na sua vida não coexiste. Se Jesus enxerga lá o seu ídolo, ele não fica lá. Ele não vai fazer parte da sua vida. Ele vai deixar você e seu ídolo sozinhos. Ele vai falar, pois bem, se é isso que você quer, fica com ele. E tem tanta coisa. Tem orgulho, tem pecado, tem falta de perdão, tem arrogância, tem tantas coisas que entram no coração dos homens mais fofinhos da igreja. Aquela pessoa que sorri, que abraça todo mundo, que é simpática, que é educada, que é o jovem que foi mencionado aqui na palavra de Deus, que obedece todos os princípios, mas dentro dele existe uma vontade que ele não está disposto a perder, porque aquilo para ele é mais importante que o próprio Cristo. João 5,14 diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que eu não vou conviver com o pecado na sua vida. Rafael, você está falando então que a partir de hoje ninguém aqui mais pode pecar? Não, gente, pelo amor de Deus. Falta de maturidade. Todo mundo aqui vai pecar em algum momento. Mas é o ídolo, é o amor ao pecado, é o pecado constante, sem arrependimento, sem mudança. É o pecado que gera raízes dentro de nós e que não muda e que está sempre lá e que mora em nós e que habita em nós. E aí você pode filosofar à vontade, não, mas Jesus é amor, Jesus não sei o quê. Gente, leia a Bíblia, está claro, os princípios estão claros, falta entendimento da palavra, faltam as pessoas se despir daquilo que acreditam, daquilo que tem como prioridade de vida, e simplesmente abrir a palavra de Deus e falar: Deus fala comigo através da sua palavra. Eu não leio a palavra a partir da minha ótica, a palavra de Deus me lê a partir da ótica de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Quem você pensa que você é? Sério? Não, Jesus tem que me alcançar. Não, Jesus tem que vir aqui fazer uma obra na minha vida. Jesus, eu não estou afim de ir para a igreja hoje. Você tem que mandar um sinal. O que você pensa que você é? Sinal?
Não estou falando de novo convertido, que não tem entendimento, que está lá às cegas, tateando tudo. Para essa pessoa, Jesus é amor, é graça, é perdão, é bondade. Ele vai, ele alcança. Eu estou falando de gente que entende a Bíblia. E que acha que Jesus tem que ficar correndo atrás dele, igual a mãe correndo atrás de um filho. Filhinho, não coloca a mão na tomada. Filhinho, não faz isso. Filhinho, vem aqui, filhinho. Você precisa vir para a minha vontade. Filhinho, ó, me obedece. Jesus não é isso, gente. Desculpa, se vocês estão entendendo isso nos últimos tempos, vocês estão entendendo a Bíblia da forma errada. Porque o princípio é claro. Quem quiser vir após mim, este negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O princípio é claro. A gente tem que parar de querer dobrar a Bíblia para aquilo que a gente acredita. O princípio é claro, está revelado, está explícito, está na cara. E aí você vive essa vida morna, opaca, fria, longe de Deus, fútil, desgraçada. Você vive essa vida aí, medíocre, miserável. E aí você acha que você tem que vir para os lugares e Deus tem que falar comigo. E Deus tem que fazer uma obra na minha vida. E você não quer perder nada. Não quer entregar nada. Certa vez perguntaram para uma mulher pregadora muito famosa dos Estados Unidos do século passado. Uma mulher que experimentou um nível de milagres, curas, assim, poucas vezes visto na história da humanidade. Chegaram para essa mulher e falaram: ei, o que você fez para ter isso aí, esse ministério? Gente, só para ter ideia, essa mulher ela teve erros na sua vida, erros e acertos, tudo mais. Mas quando aquela mulher fazia eventos públicos para milhares de pessoas, médicos da cidade vinham para testificar os milagres que aconteciam. Examinavam as pessoas, depois as pessoas eram curadas, examinavam novamente. E testificavam: não, realmente essa pessoa foi curada. Realmente não tem como essa pessoa andar. Realmente não tem como essa pessoa estar falando agora, estar vendo agora. Este nível onde não cabiam cadeiras de rodas nos auditórios, de tantas pessoas que saíam de lá caminhando. Certa vez perguntaram para essa mulher: o que você fez para ter isso aí? O que você entregou para ter isso aí? Sabe o que ela falou, gente? Tudo. É isso. Eu entreguei tudo. Para eu ter esse nível de vida com Deus, para eu conquistar esse nível de vida com Deus, esse nível, foi necessário sacrificar tudo. Todas as bases dela, todas as seguranças dela se foram, porque ela se entregou para aquele propósito. Gente, eu preciso te falar uma coisa: isso aí, que talvez você tenha acreditado, não é o Evangelho. Jesus, ele não precisa de você. Deixa eu te falar uma coisa, você que precisa dele. Você que nessa noite deveria estar desesperado, falando: Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Jesus, eu preciso de graça, eu preciso de perdão. Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu não estou numa posição de: ai, Jesus, vem aqui até mim. Não, Jesus, eu me rendo diante do Senhor, porque eu entendo o tamanho do sacrifício que o Senhor fez em meu lugar. A obra que era necessária, o Senhor Jesus Cristo fez. Tudo aquilo que eu não poderia fazer, o Senhor executou. Eu estava condenado ao inferno, o Senhor veio e me alcançou. Não sou eu que sou o protagonista dessa história, é o Senhor Jesus. Eu preciso do Senhor. Eu abro mão se for necessário, se for preciso perder, eu perco, porque eu quero ter o Senhor. Queridos, o quanto você precisa de Deus, o quanto você deseja Ele. Ele é tão importante na sua vida a ponto de perder as coisas que você mais ama. Ele é tão prioridade da sua vida a ponto de você deixar de lado coisas que você tem como base da sua vida, segurança da sua vida. Ele está neste lugar. E seja muito honesto consigo mesmo. Se amanhã Jesus chegar para você e falar: ó, então o negócio é o seguinte, eu quero isso aqui da sua vida. Eu quero aquilo que você mais ama. Pode ser que seja até o ministério. Eu quero o seu ministério. Vamos, me dá. Me entrega aqui. Você daria? Ou é porque talvez seu ministério se tornou um Deus? Ó, eu quero essas amizades aqui, ó. Eu quero. E aí, você está disposto a me dar? Ó, eu quero esses relacionamentos aqui, ó. Eu quero esse relacionamento. Você está disposto a me dar?
Olha, eu quero essa maneira de pensar, que eu acho que hoje o segredo está aqui, a maneira de pensar, os princípios de cada um de nós. Eu quero isso aqui, eu quero que isso aqui mude. Você está disposto a sacrificar? A base daquilo que tem sustentado a sua vida durante anos? Você está disposto a perder? Te faço uma pergunta nessa noite. Qual é o seu Deus? Seu Deus pode ser algo bom. O seu Deus pode ser a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, filha, amigo. Seu Deus pode ser coisas boas, pode ser a igreja. Seu Deus pode ser coisas maravilhosas. Seu Deus pode vir lindo numa caixa bonita. Seu Deus pode ser o pecado. Seu Deus pode ser uma vontade dentro de você de pecar e as pessoas precisam te convencer que aquilo é pecado. Porque você fala, não, isso não é pecado. Mas está claro na palavra de Deus. Deus já revelou o princípio dele. E não, precisa me convencer. Então vai para o inferno com as suas convicções. Ué, você não quer perder? Então vai para o inferno com as suas convicções. Não, mas inferno... Gente, lê a Bíblia. Jesus fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por quê? Ele estava querendo colocar medinho nas pessoas e no final das contas vai ser algo falso? Não, porque é real, é verdade. Não, Rafael, mas veja bem, você precisa entender que o inferno não existe. Então você está chamando o seu Deus de mentiroso. O que você está fazendo aqui? Você veio no acampamento, pagou caro para estar aqui. Para acreditar em tudo aquilo que você lê é mentira. Caramba! Não me desce essas coisas. E aí, está disposto a perder? Está disposto a sacrificar? Está disposto a entregar? Sabe, Jesus Cristo, ele não vai coexistir. Pare de tentar equilibrar as coisas. Para de tentar segurar uma coisa nessa mão e outra coisa nessa mão e falar, não, elas vão viver aqui juntas, elas vão coexistir. O meu pecadinho e Jesus vai coexistir na minha vida. O meu jeitinho de fazer as coisas e Jesus vão coexistir. Não, os meus ídolos e Jesus vão coexistir. Eu vou deixar tudo bonitinho no seu lugar. Jesus, esse é o seu quartinho, esse é o quartinho dos meus pecados, esse é o quartinho das minhas vontades egoístas, esse é o quartinho das minhas convicções que não estão de acordo com o Senhor, mas eu não estou nem aí porque eu acredito nisso. E aqui estão os meus quartinhos. Jesus, fica no seu, que o resto vai ficar no deles. E eles estão tudo bem ali. Deixa eu te contar uma coisa, Jesus não está aí. Tem uma péssima notícia para te dar. Ou ele está no quartinho dele, ou ele não está no quartinho. Precisa existir temor no nosso coração nessa noite. Para entender que Jesus, ele não está galgando o lugar na sua vida. Ou ele está, ou ele não está. Ou ele mora dentro de você, ou ele não mora dentro de você. Ou ele está dentro de você realizando uma obra eterna de vida, de salvação, de transformação, ou ele não está. Você precisa perder. Você precisa perder. Você está disposto? Está disposto? Está disposto a abrir mão? E existem dois caminhos para nós perdermos as coisas. Um é realmente entregarmos para Deus. Falar, Deus, eu entreguei. Eu estava fazendo isso, parei. Deus, tá aqui, te entreguei. Segundo caminho, Deus, eu não tenho força para entregar. Tira da minha vida. Esse aí dói um pouco mais. Mas às vezes é necessário. E gente, deixa eu te falar uma coisa. Deus tira. Deus tira. Tem a história de um primo meu que há anos atrás, ele saiu da igreja, nossa família inteira assembleiana, você imagina, o primo desviado, as tias, é notícia na família, né? Quando o primo desvia, todas as tias ficam sabendo, o primo tal desviou, vixe, todas vão orar, problema para ele. Gente, o pastor Marcos falou isso aqui ontem, filho de crente não pode desviar. Só dá ruim. Só dá ruim. E o moleque é talentoso, o moleque é habilidoso, o moleque começou a trabalhar em algumas coisas e tudo dava certo.
O moleque começou a organizar eventos na cidade. Ele mora no interior, no Vale do Paraíba, e ele começou a organizar eventos. Tipo, trazer músicos de fora, convidados de fora, e organizar umas festas. E cada festa era uma melhor do que a outra. E aí chegou a grande noite da vida dele. Ele organizou a maior festa possível para aquela região. Ele comprou ingressos, né, o ticket na época, que eram os mesmos que vendia para Chitãozinho e Chororó. Eu lembro que na época eu fui até lá, antes dele começar esse evento, ele mostrou tudo. Olha, vai ser isso aqui, olha, vai ser assim um evento, tal coisa e tal coisa. E eu lembro que, em silêncio, ele falou isso para mim depois. Ele falou, ó Deus, se o Senhor é real mesmo, me faz perder. Tira. Mas eu vou. Pois bem, minha mãe, minha tia, minha outra tia, minha prima se fecharam para orar e falaram, vai dar tudo errado. Não mexe com mulher de coque, gente. Não mexe. Deus revela. As mulheres começaram a orar. O evento era tipo 6 horas da tarde. Começaram a orar de manhã. E ficaram orando. De repente, o evento era em um lugar. O pessoal, antes de chegar nesse lugar, começou a passar em um esquenta para chegar na festa. Todo mundo já com a fantasia do rolê, todo mundo preparado, só estavam ali no esquenta. Normal. E aí o pessoal iria para a festa. De repente, o esquenta ficou legal. E sabe o que aconteceu? Ninguém foi para a festa. E aí a festa ficou absolutamente vazia. Gente, não faz sentido. Uma festa, eu acho que era para mais de 1.000 pessoas, organizada, o som montado, tudo montado, vazio. Ninguém entrou na festa. Porque tinham 4 ou 5 irmãzinhas lá do coque orando, vai dar tudo errado. Porque para ganhar a vida dele de volta, ele vai precisar perder. Ele fechou contratos absurdos, fechou som, fechou luz, fechou um monte de coisa. É caro uma estrutura de uma festa desse nível. Fechou com banda, fechou com um monte de coisa. Ele ficou devendo todo mundo. Ele começou a ser procurado e ameaçado de morte na cidade. O bicho pegou para o lado dele. E o que ele fez, meu irmão? Voltou para a igreja. Tadinho. Tadinho. Tem uma dó. Queridos, eu não acredito que nós vemos para Jesus só através da dor. Eu não acredito nisso. Eu acho que Jesus ele se apresenta para cada um de nós com amor. Mas tem gente que é tão teimosa que vai ser na dor mesmo. Ah, é? Então vai ser na dor. Então vai ser debaixo de lágrima. Então vai ser chorando. Então vai ser engatinhando, rastejando. Porque talvez só assim você vai entender o valor daquilo que é servir a Deus. Ser um crentinho lá brega que usa terno, que vai no congresso da Assembleia, é muito melhor do que estar lá na baladinha dele, fazendo um rolê legal para os amigos dele. Ele precisou perder tudo para entender que ele tinha que ganhar a vida dele. Hoje tem uma vida maravilhosa, uma família maravilhosa, serve a Deus. É líder de mais de 500 jovens no Vale do Paraíba, tem servido a Deus, tem obedecido a palavra de Deus. Ableiano mesmo, faz congresso, se reúnem vários jovens lá na igreja, o pessoal canta, o fogo cai, o pessoal roda, cai na unção, o bicho pega. Porque ele teve que perder. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. A atitude de fé de Abraão, de falar, Deus, eu estou disposto a perder,
mudou e transformou gerações após ele. Gerações incontáveis como a areia do mar, incontáveis. A obediência de um homem que estava disposto a perder, trouxe para ele uma vida irretocável, uma vida que abençoa a minha vida hoje, em 2023. A obediência de um homem morando no deserto, lá sozinho com 2 homens e o seu filho, falou: Deus, se for preciso perder para ter o Senhor, eu vou perder. Saiba que a sua obediência não é em vão. Saiba que o Deus que te chamou para isso, o Deus que quer que você perca, Ele não tem um final trágico para a sua história, mas de vida, mas de esperança, mas de um novo amanhã. Confie nele, confie nele, confie na sua palavra, confie no seu amor, confie nos seus princípios, confie na sua revelação, confie em tudo aquilo que Ele pode te entregar, porque se você perder, você vai ganhar. Se você perder, você vai ganhar. Rafael, eu quero ter uma nova vida. Perca. Mas perca para ganhar. E o que Deus vai... O que eu vou ganhar? Querida, a primeira coisa é que é uma vida eterna, que você não merecia. Segunda coisa, uma vida sobrenatural, que você não está preparado. Que você não sabe como vai ser. Nem eu sei. Mas Deus vai te usar e te levar a lugares onde você nunca imaginou. A sua decisão de perder hoje, aqui nessa noite, vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Você vai pisar em lugares que você nunca imaginou. Você vai pregar a palavra de Deus para pessoas que você nunca imaginou. Você vai ter experiências nessa terra que você nunca imaginou ter. Os seus olhos verão coisas que você nunca esperou ver. Porque se Deus entra na vida de uma pessoa no lugar certo, Ele muda a história. Ele dá uma nova vida. Ele dá uma nova vida.